ajuda da sua visão e da sua audição em plena capacidade mental, facilmente você consegue detectar coisas se movimentando, mas você não consegue ver coisas se movimentando numa escala muito pequena. Todas as coisas que podemos tocar são constituídas de trilhões e trilhões e trilhões de partículas, todas constantemente em movimento, todas constantemente se agitando. E também é importante para o seu organismo saber se essas coisas estão muito agitadas ou não, e é aí que entra seus outros sentidos. Quando você toca numa coisa querendo saber se ela está quente ou fria, inconscientemente você está medindo o grau de agitação das partículas que constituem essa coisa. E já que seu cérebro não pode te passar um número, como um termômetro, ele te passa uma sensação. Na verdade, essa sensação é só uma manobra do seu cérebro para te avisar se as partículas que constituem esse corpo estão muito ou pouco agitadas. Isso é útil porque nós não podemos nos comunicar visualmente com essas coisinhas pequenas da mesma forma que nós fazemos com as coisas grandes. E é triste saber que isso é só uma ilusão e meio que você está sendo enganado. Mas essa é a verdade. Quente e frio não existem objetivamente fora desse mundinho aqui. O que está existindo mesmo são partículas em movimento. Então grava aí, temperatura nada mais é do que o grau de agitação das partículas que constituem um corpo. Nós somos termômetros calibrados com sensações ao invés de números. Mas não se gabe, nós somos péssimos termômetros. Porque essa sensação é psicossomática, ou seja, além do ambiente, além dos mecanismos internos do seu corpo, você vai depender do seu psicológico. Então a gente só usa isso para reagir adequadamente a diferentes temperaturas. Olha que bagunça. Eu tiro a mão da água quente e ponho a mão na água fria. Eu vou achar com essa mão que a água está gelada. Eu tiro a mão da água gelada e ponho a mão na água fria. Com essa mão eu vou achar que ela está morna. Beleza, agora não confunda temperatura com calor. Temperatura, como já foi dito, é o grau de agitação das partículas. Calor nada mais é do que a energia que provoca a agitação nessas partículas. Quando você coloca uma coisa quente em contato com uma coisa fria, a coisa quente começa a esfriar e a coisa fria começa a esquentar, até as duas coisas chegarem na mesma temperatura. Seguramente você pode dizer que tem alguma coisa fluindo da coisa quente para a coisa fria. Essa coisa sim é o calor. Calor não é temperatura. Calor é a energia responsável por aumentar a temperatura quando você fornece e por diminuir a temperatura quando você retira. E porque as coisas assumem um estado sólido, líquido ou gasoso quando você muda a temperatura. Para entender isso, você deve saber que as partículas se atraem como pequenos ímãs, mas a agitação também provoca um afastamento entre essas partículas. E isso vira uma competição entre atração e agitação. Num gás, a temperatura está relativamente alta e a agitação é tão intensa que a atração não é suficiente para manter essas partículas unidas. Então elas ficam livres por aí, sem forma e nem volume próprio. Se você pegar 1 litro de gás e soltar dentro de um tanque enorme e fechar, esse gás vai ocupar facilmente todo o volume do tanque. O gás não tem volume próprio, tampouco forma. Se você esfria o gás, a agitação vai diminuir e a atração vai prevalecer um pouquinho mais. Então as partículas não terão toda a liberdade para escapar uma das outras, mas ainda terão liberdade para se movimentar entre elas. Isso será um líquido. O líquido não terá uma forma própria, mas terá sim um volume próprio. Numa garrafa ou numa caixa d'água, 1 litro de água sempre será 1 litro de água. Agora, se você esfria um líquido mais ainda, a agitação será tão baixa e a atração vai prevalecer tanto que as partículas se organizarão em estruturas rígidas. E isso vai virar um sólido, com volume e com forma própria também. Ah, e o que são calorias? Nós usamos metros para medir espaço, segundos para medir tempo e calorias para medir energia. E agora já dá para saber qual é o lance da caloria. Como se obtém uma caloria? Pega 1 grama de água e vai fornecendo calor. Quando a temperatura desse 1 grama de água subir 1 grau, você obteve uma caloria. Ou melhor, você forneceu uma caloria. E se você retirar 1 caloria de 1 grama de água, ela vai diminuir 1 grau. Detalhe, quando nós vemos um K na frente do grama, simboliza quilograma, que significa 1000 gramas. Mas nós ignoramos o K na frente das calorias, que simboliza quilocalorias e quer dizer 1000 calorias. No cotidiano a gente só fala caloria. Esse alimento de 90 calorias, na verdade está indicando 90 quilocalorias, então na verdade ele tem 90.000 calorias. Mas calma, isso não é enganação, e você não vai ter que comer 1000 vezes menos agora. Porque quando dizem que sua dieta é baseada em 2000 calorias, na verdade são 2000 quilocalorias, ou seja, 2 milhões de calorias. Isso é justo e é só para fins práticos. Obrigado. Atenção!
A definição rigorosa de temperatura considera a energia cinética envolvida em todos os graus de liberdade das partículas de um sistema em equilíbrio térmico. E para o bem do pouco interesse que os internautas têm por física, não só o conceito de temperatura, como todas as grandezas físicas da termodinâmica neste vídeo foram simplificadas excessivamente, como todas as propriedades de ligação entre as moléculas e a propagação de calor através de ondas eletromagnéticas como as que partem do Sol ou no forno micro-ondas, tampouco no movimento de convecção que ocorre nos fluidos onde há gravidade. Além do sólido, líquido e gasoso, também não foram citados os demais estados em condições extremas, como o plasma, onde as moléculas se desassociam e viram um conjunto de átomos livres, elétrons e íons com comportamento coletivo. O condensado de Bose-Einstein, que é particularmente estudado na mecânica quântica e possui supercondutividade e superfluidez, encontrado em temperaturas próximas a 273 graus negativos, 0 Kelvin ou zero absoluto, o que faz com que suas moléculas entrem em colapso. O condensado fermiônico, que é uma coleção de várias partículas ultrafrias ocupando um único estado quântico, e outros estados que, se eu continuar citando, não cumprirei o objetivo de não torrar a paciência dos internautas.